relação ao formato, eu quero compartilhar com vocês aqui. Eu sempre gosto de mostrar para vocês o site oficial, gente, porque essa é a primeira fonte confiável de informação que a gente tem. É a primeira fonte confiável de informação que a gente tem. Então, aqui, qual que é a estrutura do TOEFL ITP? A estrutura padrão, as 3 sessões obrigatórias, são essas daqui, nessa exata ordem. Então, a primeira sessão que a gente vai fazer é a sessão de listening. Essa sessão, ela tem 50 questões. Eu vou falar para vocês como que funciona direitinho, mas basicamente, resumo, 50 questões, 35 minutos para responder. Como que essas questões são divididas? Bom, a sessão de listening, ela tem 3 partes. Dentro da sessão, ela tem 3 partes. A primeira parte são as 30 primeiras questões, em que vocês vão receber diálogos curtos. O que são diálogos curtos, Gabi? São diálogos entre 2 pessoas, sempre uma voz masculina e uma voz feminina. Por que eles fazem isso? Para facilitar a diferenciação quando você escuta. Então, voz masculina, voz feminina, não necessariamente nessa ordem. Uma pessoa fala, a outra responde e em seguida o narrador já faz a pergunta. Por isso que eles são considerados diálogos curtos. Eles duram em média 20 segundos, mais ou menos. Então, são 30 questões desse tipo. 30 áudios curtinhos e para cada áudio você tem que responder uma questão. Lembrando que o tempo de resposta por questão é de 12 segundos. Você tem 12 segundos após o narrador fazer a pergunta para você ler as alternativas, escolher e marcar a alternativa correta. 12 segundos, galera. Quase nada, né? É bem rápido. A segunda parte da sessão de listening ainda, lembrando que eu ainda estou aqui, ó. Eu ainda estou falando da sessão de listening. As 30 primeiras questões são os diálogos curtos. Depois, a gente tem os diálogos longos. O que são diálogos longos? São diálogos que vão levar aí mais ou menos 1 minuto. Então, são diálogos em que os participantes interagem um pouco mais, tem um pouco mais de interação. Não é só um fala, o outro responde, o narrador faz pergunta. Então, são diálogos que as pessoas vão interagir mais e, em vez de responder uma questão por diálogo, vocês vão ter um número menor de diálogos, mas vocês vão ter que responder de 3 a 5 questões sobre aquilo que você ouviu. Então, eles pegam um áudio maior e você vai ter que responder até 5 perguntas sobre aquele diálogo que você ouviu. E aí, a gente tem a terceira e última parte para fechar 50 questões, que é a parte de simulação de palestras e aulas. Então, você vai receber áudios mais longos, também nessa média aí de 1 minuto e meio, mais ou menos, que simulam trechos de palestras, trechos de aulas. Então, ao contrário dos outros diálogos que nós tínhamos ali, né? Um diálogo, 2 pessoas falando. Nos trechos de palestras e aulas, geralmente é um falante só. Um falante só. E aí você vai ouvir essa pessoa do início ao fim falando sobre um determinado tema acadêmico, porque é uma situação simulada de uma universidade ali no exterior, em que você está assistindo uma aula, está assistindo uma palestra e etc. E assim a gente fecha as nossas 50 questões da sessão de listening. Para quem está me assistindo aqui pelo Insta, tô vendo que tem gente chegando. Se vocês quiserem vir para o YouTube, porque eu estou compartilhando a tela, ou também lembrando, né? Essas lives que estão acontecendo aqui são um aquecimento para a nossa jornada TOEFL ITP Sem Mistérios, que vai acontecer no próximo mês. Se você ainda não garantiu sua vaga, é só deixar um comentário aqui, ó.
TOEFL. E aí vai receber o link pela DM para facilitar a vida de vocês, tá bom? Então, vou seguir aqui. Falamos da sessão de listening. 3 tipos de áudio, sempre 12 segundos para responder cada uma das questões. Independente se é no diálogo curto, no diálogo longo, nas palestras, nas aulas, sempre 12 segundos para responder. O tempo passa assim, ó. Por isso que a gente precisa trabalhar bastante a administração do tempo durante o seu preparatório, tá bom? Segunda sessão é a sessão de estrutura e expressão escrita. Bom, essa sessão aqui, às vezes ela é conhecida por ser a sessão de gramática da prova. Porém, não é só gramática que está sendo cobrada ali. Tem algumas informações importantes aqui para você. Primeira informação. Essa sessão ela é dividida em 2 partes. A parte de estrutura e a parte de expressão escrita. A parte de estrutura, sim, ela avalia mais essa questão que a gente conhece como gramática, estrutura mesmo da língua. Como formar frases, como formar orações, como utilizar os conectivos para ligar essas informações e por aí vai. Mas a parte de expressão escrita, perceba que o próprio nome tem a palavra escrita. Essa segunda parte, ela está avaliando indiretamente a sua capacidade de escrever textos em inglês. Por que indiretamente? Porque você não vai ter que escrever, de fato. Eles não vão pedir para você escrever um texto ali, um parágrafo, nada disso. Mas, nessa segunda parte, eles vão te dar trechos de textos acadêmicos com palavras grifadas ou sublinhadas para que você possa identificar o erro nessa frase. E aí, o que eles acreditam? Se você consegue pegar um texto acadêmico em inglês e corrigir os erros nele, encontrar os erros, consequentemente, você teria condições de escrever um bom texto acadêmico em inglês. Então, indiretamente, eles estão avaliando o seu conhecimento sobre o uso apropriado da língua. Aí a gente está falando de quê? De várias coisas. O uso de palavras específicas. A gente está falando de concordância de sujeito com verbo, preposições, artigos. Ixi, muita coisa que é cobrada. Mas, basicamente, essa sessão é dividida, deixa eu colocar aqui para vocês verem. Ela é dividida em 2 partes. A primeira parte, que é a parte de estrutura, são 15 questões. 15 questões de completar a lacuna. Então, vem uma frase com uma lacuna, e aí você tem ali 4 alternativas para melhor completar aquela lacuna. As outras 25 questões fazem parte da parte de expressão escrita. E aí sim nós temos frases, 25 frases. Para cada uma dessas frases, você vai ter palavras sublinhadas e você vai ter que identificar qual daquelas palavras está sendo utilizada de forma errada. Então, achar o erro. No total, são 25 minutos para responder 40 questões. Vocês estão fazendo o cálculo aí? 25 minutos para responder 40 questões. Se a gente divide exato assim, se não me engano, dão 37 segundos. Mas eu acho que o mais fácil para vocês começarem a se acostumar com essa lógica de tempo é 2 questões por minuto. Se eu conseguir responder 2 questões por minuto, eu estou bem. Então, são 40 questões em 25 minutos. E aí, a gente chega na nossa terceira sessão, que é a sessão de reading, a sessão de leitura, compreensão de texto. O que nós vamos ter nessa sessão da prova? 5 textos
Essa informação não está aqui, mas eu estou passando para vocês. Vocês vão receber 5 textos. Textos acadêmicos. Pensa num artigo, é como se eles retirassem um trecho de um artigo acadêmico. Então, vocês vão receber 5 textos e vão ter 50 perguntas para responder sobre esses 5 textos. Não necessariamente vão ser 10 questões por texto. Isso aí pode ter uma variação. Às vezes um vai ter 10, o outro vai ter 12, o outro vai ter 8. O número de questão por texto não é fixo, mas no geral são 5 textos, 50 questões. E 55 minutos para responder. Em teoria, parece que o tempo aqui é mais favorável, né? Cerca de 1 minuto ali por questão, mais ou menos. Só que esse tempo que está aqui, ele não está considerando a leitura dos textos. Então, em teoria, a gente tem 55 minutos para ler 5 textos e responder 50 questões. Então, não é exatamente 1 minuto por questão, porque a gente tem que contar o tempo de leitura do texto também. Então, tomem um certo cuidado com isso. Até aqui, vocês têm dúvidas? Vão comentando aí comigo. Tem alguma